O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Arley Beneves. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2009, no interior de Pernambuco. GRP, com meus 50 anos de idade, na época eu vivi um lance muito louco com uma fêmea de um lobisomem. Claro que na época do relato, a princípio eu não sabia que Madalena virava bicho, né? Madalena era uma morena cor de jambo dos olhos azuis. Hoje, RP, uma beldade de mulher, tinha 20 anos de idade e apareceu do nada na cidadezinha interiorana em que eu morava. Essa morena cor de jambo, num certo dia, adentrou em um mercadinho que eu estava fazendo compras e parou o trânsito. O dono do mercadinho fez algumas perguntas a ela e ela respondeu sem titubear que estava morando no sítio próximo e garantiu ao dono da venda que tudo que ela fosse comprar ela iria pagar à vista. A mulher tinha dinheiro. O dono da venda ficou todo feliz, pois era difícil alguém ali comprar alguma coisa à vista. A grande maioria marcava e pagava uma vez ao mês. Aquela mulher tinha um cheiro de rosas impressionante. Eu percebi que todos ali estavam olhando para ela e dei uma disfarçada, né, GRP? E a minha indiferença fez com que Madalena se aproximasse de mim e dissesse: "Olá, eu sou Madalena, você é?" Eu olhei para aquela deusa e disse: "Eu?" Ela rindo me falou: "Sim, você, senhor do chapéu de cowboy. Você tem nome?" Eu sem graça disse: "Meu nome é Arley. Prazer em conhecê-la." Então Madalena me disse: "O prazer é todo meu. Você sabe se tinha algum lugar por aqui pra gente se divertir?" Eu sorrindo disse: "Aqui é um lugar pacato, moça. Aos finais de semana tem forró no salão ao lado da igreja. Na sexta-feira, o forró começa às 8 horas da noite. Nos sábados e domingos, das 3 da tarde até as 9 horas da noite. E a diversão é garantida." Madalena sorriu e foi embora. Bom, GRP, passados os dias eu fui ao forró no sábado. Era a única diversão por ali. Ali no forró eu cheguei por volta de 3 horas da tarde e só ia sair quando acabasse. Eu estava lá sentado na mesa com um amigo meu que se chamava Malaquias, quando Madalena adentrou no salão. Deus do céu, essa mulher estava num vestido vermelho com fenda, cabelos ao vento, batom vermelho, destacavam ainda mais os seus olhos azuis. Senhor GRP, que mulher era aquela? Ela ficou parada como que a procurar alguém. Eu tentei disfarçar e acalmar meu coração, tanto de cima quanto de baixo, que não parava de pulsar. Até que ela me viu e começou a caminhar na minha direção. Chegando próximo de mim, ela disse: "Olá, cowboy, vamos dançar?" Eu levantei, sorri e fui para a pista de dança. GRP, eu tentava me controlar, mas aquele decote, Jesus, me tirava o sossego. Madalena foi me chamegando. O olhar dela tinha um ar de mistério, que vou ser bem sincero, eu era louco de vontade de desvendar. Essa mulher era um vulcão. Após conversarmos um pouco, ela me chamou para irmos para um local mais reservado. E eu logo levei ela para minha casa. No caminho, eu perguntei a ela se ela não era comprometida e ela me disse que não. E que nem tinha interesse em se comprometer com alguém, já que a vida dela era bem difícil. E ela não tinha parado e vivia a caminhar pelo país afora. Eu falei para ela se ela era alguma bandida. E Madalena, ao entrar na minha casa toda saliente, me penetrando com aquele olhar envolvente, me disse: "Claro que não. Eu sou tudo menos bandida. O dinheiro que eu tenho é limpo e vem da minha família." Eu perguntei a ela: "A família?" E ela, se achegando no meu corpo, sussurrou no meu ouvido: "Sim,
Sou a filhinha do papai, mas isso não vem ao caso agora, vem? Você me trouxe aqui para nos divertirmos ou para saber da minha família? Eu então sentei Madalena no meu colo e tasquei-lhe um beijo daqueles. Ela pegou o meu chapéu, colocou na cabeça e começou a fazer um striptease para mim. Que mulher era aquela, GRP? Nunca, escute bem, nunca em toda a minha vida eu tive uma mulher como ela na cama. Madalena balançou meu coração e me deixou louco de desejo. Eu achei que eu não ia dar conta daquela mulher não, viu? Tamanho fogo que ela tinha. Quase tive que pedir arrego, mas aguentei firme as pegadas. Madalena disse que ia embora por volta de 9 horas da noite, pois segundo ela, seu pai já estava chamando ela e seus irmãos, pois já era tarde e eles ainda tinham que caçar. Eu não conseguia nem sentar na cama, estava acabado. Tentei perguntar a Madalena que eles iam caçar, mas Madalena me beijou e disse que se ela tivesse mais tempo, a gente ia fazer mais uma vez. Ô, GRP, já tínhamos feito 5 vezes e eu estava transtornado. Não aguentava mais nada. Da onde vinha o fogo dessa mulher? Eu apenas sorri e disse, fica para a próxima vez, gatinha. Madalena pegou meu chapéu, colocou na cabeça e me falou, depois te devolvo o seu chapéu. Assim eu voltarei. Combinado? Eu disse, combinado, princesa. E Madalena saiu e eu apaguei, GRP. Fui acordar somente no dia seguinte com uma dor no corpo que minha Nossa Senhora. Parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Que noite, meu pai! Uma noite daquelas que a gente leva pra vida toda. Quando eu levantei, eu abri a porta da cozinha e me deparei com uma grande quantidade de fezes na porta da minha cozinha. Eu não tinha muro e aquelas fezes não eram fezes comuns não, GRP. Eram extremamente fédidas, gigantescas, negras. E deu o que fazer para mim tirar aquele fedor da porta da cozinha. Parecia que aquilo estava impregnado ali naquele local. Na noite seguinte, por volta de 7 horas da noite, bateram na porta da minha casa e eu fui atender. Era o senhor de uns 70 anos de idade que perguntou para mim se eu era o tal do Arley. Eu disse a ele que meu nome era Arley. Agora, se eu era o Arley que ele procurava, eu já não sabia dizer. Então, GRP, aquele senhor me disse enquanto tentou me cheirar. É isso mesmo que você e seus inscritos estão ouvindo? Aquele homem grotesco tentou me cheirar. Após a tentativa inusitada de me cheirar, ele falou, eu quero que você fique longe da minha Madalena. Não podemos aceitar um ser humano como você na nossa família. Humanos são a escória da humanidade. Eu fiquei olhando para a cara daquele homem sem entender nada. O homem, GRP, fedia cachorro molhado, tinha a cara de mal. Me vendo espantado, ele continuou. Não aceito que Madalena namore com humanos. Madalena é extremamente teimosa, puxou a mãe dela, tem um coração muito bom, o que para mim é um atraso de vida. Eu então resolvi perguntar para aquele homem quem ele era e por que ele estava falando aquelas coisas sobre Madalena. Então ele virou para mim e disse, ela não te disse o que ela é? Humano. Eu olhei para a cara do velho e falei, não, ela não me falou nada. Como assim o que ela é? Se ela não te disse, não sou eu que vou te dizer. E não te interessa quem eu sou ou quem ela é. O que interessa para você é entender que você tem que permanecer longe da Madalena. E eu disse a ele que eu nunca fui atrás da Madalena. Quem veio atrás de mim foi ela. E que eu não tenho nada contra ela, muito pelo contrário. Eu quero ela muito bem. O senhor não é ninguém para me dizer com quem eu posso me relacionar. Foi aí que aquele senhor socou a minha cara, GRP. E eu mandei um soco de volta na cara dele. E quando ele me atarracou pelo pescoço e começou a me enforcar, meus vizinhos vieram me acudir. Então aquele senhor me soltou e saiu correndo, sentido matagal.
Eu fiquei a pensar se talvez Madalena não era uma mulher casada. Fiquei encasquetado e decidi que eu não ia mais sair com ela, porque Madalena, pelo jeito, cheirava a rolo. Nem fui no forró no final de semana. E meu amigo disse que Madalena não apareceu no forró também. Numa certa noite, algo inusitado aconteceu comigo por volta de 3 horas da manhã. Algo se jogou na porta da minha cozinha e chegou a quebrar os vidros da porta, que para minha sorte tinham ferros que separavam esses vidros, o que não facilitou a entrada daquilo. Exatamente, GRP, a palavra certa a ser utilizada nesse caso é aquilo. Pois, quando eu cheguei na cozinha, eu vi um ser de outro mundo na porta. Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, pelos marrons, olhos amarelos, dentes que não cabiam na boca, garras enormes, orelhas pontiagudas. A face era uma mistura de homem e cão. Um trem feio da moléstia, que estava fedendo a carniça pura. Aquilo tomava distância e se jogava na minha porta e eu pensei comigo: caramba, não tenho arma de fogo, agora eu vou morrer. Era só o que faltava o cão do inferno em pessoa vir me pegar. Aquilo de GRP segurou minha porta com força e começou a tentar abrir as grades. Aí eu escutei vozes, alguém gritou: um lobisomem, atira! Quando eu escutei atira, eu fui para a sala e me joguei atrás do sofá. E foi tiro para tudo quanto era lado. Aquilo rodidor e saiu correndo e eu escutei os vizinhos me chamando, dizendo: ô Arley, você tá vivo, homem? Saí de trás do sofá, abri a porta da sala e vi os meus vizinhos. Agradeci a eles pela ajuda e eles me disseram: de nada, meu filho, um lobisomem te atacou. E pelo estrago que fez na porta da sua cozinha, ele queria te matar, vice? Então um dos meus vizinhos, seu Jericó, disse: olha, meu filho, esse lobisomem só pode ser aquele velho que esteve aqui outro dia te ameaçando. Aquele velho exalava maldade. Eu de você sumia dessa casa, porque lobisomem, quando implica com alguém, não desiste até conseguir matar essa pessoa, vice? Aí, GRP, eu senti o meu coração parar na hora. Um outro vizinho que estava ali, o seu Isaías, disse: vamos para minha casa, amanhã cedo você vem, arruma essa porta e vê o que você vai fazer da sua vida. Eu não acho bom você ficar sozinho aí na sua casa não, viu? A gente acertou o peludo, mas ele pode voltar. Então, GRP, eu fui para a casa do seu Isaías. E lá, conversando com ele, tomei uma decisão e decidi que eu ia arrumar a porta e entregar a casa para o dono, já que a casa era alugada, e eu voltaria para minha cidade natal. Quando o dia amanheceu, tratei de comprar outra porta, porque não tinha como consertar a que estava ali. Seu Isaías me ajudou a colocar a porta nova no lugar, e assim que seu Isaías terminou de me ajudar com a porta e foi embora, fui surpreendido por uma visita inusitada. Quando eu olhei, eu vi Madalena se aproximando da minha casa, e foi aí que eu empadeci. Ela então me disse que precisava falar comigo. Eu disse a ela que era melhor a gente não conversar, pois o marido dela tinha vindo na minha casa, tinha me agredido e que ela tinha mentido para mim, quando ela me disse que não era comprometida com ninguém. Madalena começou a rir muito alto e eu perguntei para ela se ela achava a situação engraçada. Madalena disse que sim, que ela achava assim porque aquele homem não era marido dela, nem namorado, nem ficante. Ele era o pai dela. Eu, que estava em pé, até sentei no banquinho de madeira que tinha ali do lado de fora da minha casa. Madalena então me falou: eu vou sentar ao seu lado e eu peço que você me ouça, por favor. Eu disse a ela que tudo bem, eu ia ouvi-la. Então Madalena me falou: você foi atacado por um lobisomem, não foi? Eu disse a ela: sim, eu fui. Como você sabe? Então Madalena disse: olha, eu vou te contar coisas a meu respeito e a respeito da minha família, e eu peço que isso fique entre nós, pelo menos nesse momento. No futuro, se você quiser contar para alguém, tudo bem, mas agora não, pois isso colocaria sua vida em risco.
Meu pai foi o lobisomem que te atacou. Quando eu escutei aquilo, eu fui empadecendo. E ela me disse, calma, homem, seja forte, ouça. Eu pertenço a uma família de lobisomens. E também me transformo. Sou uma fêmea de um lobisomem. Eu comecei a tremer e eu falei pra Madalena, você tá louca? Você não é nada disso, não. Para de falar besteira. Você tá falando isso pra mim me afastar de você porque você mentiu pra mim, né? Nesse momento, GRP, Madalena me segurou firmemente pelo braço e eu percebi que os olhos azuis dela começaram a ficar amarelos. Eu quase morri quando eu vi aquilo. Do nada, os olhos azuis foram voltando e ela me disse, Arley, eu não tenho muito tempo, preciso voltar logo. Necessito que você me escute. Quando voltei para casa naquela noite para a transformação, meu pai sentiu o seu cheiro no seu chapéu que estava na minha cabeça. Num momento de raiva, meu pai picoteou o seu chapéu. Deu um tapa na minha cara e minha avó paterna fez com que ele parasse de me bater. E disse que ela iria conversar comigo e resolver esse assunto. Meu pai não aceita relacionamento entre humanos e os filhos dele. Ele quer que a sua raça continue pura. Relacionamentos assim não são permitidos. Meus irmãos podem se deitar com humanas, desde que não tenham filhos com elas ou se casem com elas. Já as mulheres não podem se divertir com os humanos, nem se casar com eles. A minha avó paterna mora com a gente e é a chefe da minha família. A mais forte e todos a respeitam. Abaixo dela está meu pai. E eu tive que recorrer a ela para poder vir falar com você. Peço desculpas, pois ao levar o seu chapéu, eu coloquei você em risco. Meu pai veio atrás de você se certificar que você não me veria mais. Ele está cheio de balas, mas logo ficará 100%. Os ferimentos dele cicatrizam muito rápido. Desde que não seja um tiro na cabeça ou no coração, não tem como matar um lobisomem puro sangue. Eu sei que você está com medo de mim. Eu entendo, mas eu não sou do mal. Minha mãe não é do mal e minha avó paterna também não é do mal. Mas meu pai e meus irmãos, sim. Vivemos escondidos e no meio de pessoas comuns. Conversei com a minha avó, expliquei a situação e ela disse que era melhor eu me afastar de você, pois as regras eram claras, nada de relacionamentos com humanos ou humanas. Mas minha avó me disse que uma puladinha de cerca podia de vez em quando, né? Já que os homens podem, as mulheres também podem. Eu ia ouvindo a Madalena falar e tentava assimilar o que ela estava tentando me dizer. Eu não conseguia falar nada, eu só ouvia. Então a Madalena me disse, se não fosse minha avó, eu não poderia nem vir aqui conversar com você. Na reunião pela manhã, na minha casa, ficou decidido que ninguém poderia te fazer mal. E eu me afastaria de você. Minha avó é a lei. Então eu com medo disse, as fêmeas são mais fortes que os machos? Madalena rindo disse, sim, muito mais fortes. Mas eu devo obediência a meu pai. E todos devemos obediência à minha avó. Você consegue entender, Arley? Eu disse a ela que eu tinha entendido, mas que para mim era duro assimilar tudo isso. Madalena então continuou me dizendo que entendia que para mim era difícil entender. E que o importante era que eu permanecesse em silêncio, pois sendo assim, logo eles iriam embora dali e eu não iria mais ouvir falar deles. Madalena levantou, me deu um beijo no rosto e disse, eu vou sentir saudades da nossa pegada. Me desculpe pelo chapéu. Meu pai, aquele cachorro velho arcaico, detonou o seu chapéu. Eu disse para ela que estava tudo bem, que o chapéu era só um objeto. Madalena então me disse com os olhos entristecidos. Aquele chapéu era algo seu, Arley. E era importante para mim. Então, GRP, eu pedi para que ela esperasse um segundo, entrei em casa e peguei um chaveiro meu que tinha a inicial da letra do meu nome. E dei a ela para ela guardar como lembrança. Ao entregar para Madalena, ela sorriu e me disse, bravo, cowboy. Agora levarei você comigo para sempre. Dizendo isso, ela foi embora.
Eu, Jaipê, senti meu mundo desabar, porque eu percebi que eu amava aquela mulher. Como isso era possível? Eu não sei. Mas era o que eu estava sentindo naquele exato momento e que eu sinto até hoje. Saí dali, voltei para minha cidade natal, me casei uns anos depois, não tive filhos, há 2 anos fiquei viúvo e nunca mais vi Madalena novamente. Guardo cada detalhe daquela experiência que eu vivenciei. Após conhecer a morena cor de jambo maravilhosa Madalena, a doce Lupina, minha vida nunca mais foi a mesma. Pelo menos eu tive ela na cama, né? E quando fecho os olhos eu posso senti-la em meus braços. No começo foi difícil, pois eu sentia saudades dela e muito medo do pai dela. Mas depois tudo foi se amenizando e eu decidi pensar nas palavras de Madalena, que disse que a avó paterna proibiu que me fizessem o mal. Graças a Deus, até hoje essa promessa foi cumprida. Obrigado por me ouvir, por falar comigo, me dar a sua opinião sincera. Eu sou fã do seu canal, que não tem preconceito com as lupinas. Abre espaço para esses relatos, pois como eu te disse, eu fui maltratado num certo grupo de WhatsApp por comentar que fêmeas de lobisomem existiam. Fiquei muito triste até conhecer o seu canal e perceber que você é uma profissional, investiga os fatos e não é Maria vai com as outras. Não segue os padrões de todo mundo, segue somente a verdade. Por essas e outras eu sou fã do seu canal há 3 anos. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Arley Beneves. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Arley Beneves, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um reche treva beijos.